Fala pessoal, beleza? Então, Malen, do Grupo Maestrando RPG aqui, né? Do Coletivo Maestrando. E hoje eu tô aqui com mais uma oficina, né? Mais uma oficina que a gente está fazendo junto com o pessoal da UNB, né? Na iniciativa do professor Domingos, do Aprendizagem de Ensino, né? E hoje eu trouxe um convidado, um amigo meu que é um convidado, é um game designer e também educador, que é o Rafael Lima, né? Para falar um pouco da experiência dele para vocês como educador, como game designer, né? Acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal. E assim, todo mundo que está aqui, sinta-se à vontade para fazer perguntas, tá? Pode mandar aqui pelo chat, que aí eu leio se vocês quiserem, ou pode abrir o microfone se quiserem falar, tá? Todo mundo à vontade. Então, deixa eu primeiro deixar o nosso convidado começar a falar alguma coisa, né? Iniciar. Se apresenta aí, Rafa. Olá pessoal, boa noite. Eu sou Rafael Lima, professor aqui do estado do Rio Grande do Norte, da rede pública de ensino. Tento usar o RPG nas minhas aulas aí com a garotada para tentar movimentar, dar uma ideia diferente aí. E tô aqui a convite do Malen aí, meu amigo, para fazermos esse bate-papo aí, tentar trocar ideias, né? Porque educação, ela nunca é uma via de mão única. Ela é uma via de mão dupla. Eu não estou aqui só para ensinar, mas também para aprender bastante. Vamos embora. Bom, então eu acho que para começar, Rafa, fala um pouco da sua formação, porque nessa disciplina a gente tem alunos de várias disciplinas também. Então vai que de repente alguém até se identifica com a sua formação mesmo, né? Massa. Eu sou, como já disse, professor da rede pública de ensino do Rio Grande do Norte, sou historiador e sou cientista da religião. Né? Essas são minhas duas formações e eu tento aliar um pouco, né, os conhecimentos históricos da ciência da religião para poder trabalhar essa questão do RPG em sala de aula. Eu comecei a usar os jogos, né, essa questão lúdica na escola, porque eu sempre trabalhei em escolas em zona de vulnerabilidade social e ainda trabalho hoje em dia. Né? E a gente sabe que quando a criança, né, trabalhei grande parte do meu tempo com criança, esse ano eu estou tendo a experiência maravilhosa de trabalhar com adultos no EJA, né? Está sendo uma coisa totalmente nova para mim. Então, a criança quando sai de casa com fome, né, a escola ela precisa ser atraente. Ela precisa de algo mais para que desperte o seu interesse. Né? E às vezes tudo desperta o interesse na criança quando ela está numa situação, menos o aprendizado. Eu comecei a pensar no começar a usar os jogos em sala de aula para trazer, aliar o conteúdo, ver isso, tentar trazer as crianças para essa realidade, porque eu trabalho num bairro que às vezes os meninos trabalham, crianças trabalham, trabalho infantil. Né? Então eu precisava, a escola ela entra nesse sistema de disputa. Ela tem que disputar com a fome, ela tem que disputar com o trabalho e com as necessidades da família. Então foi aí que eu tentei pensar os jogos, né? Mas não foi um caminho fácil, não. Foi um caminho longo e difícil. Primeiro que eu cometi muitos erros. Primeiro, o grande erro que eu cometi era de achar que os meninos iam gostar dos jogos que eu jogo. Ah, eles vão gostar das coisas que eu gosto. Eu vou ensinar eles a gostarem das mesmas coisas que eu gosto. Esse é o maior engano que nós, professores, pesquisadores, temos. Uhum. Esse é um dos pontos até que eu acho que a gente já falou alguma vez, como você fazer, encantar, né, o aluno com o jogo na sala de aula, fazer essa apresentação e ao mesmo tempo envolver ele, fazer com que ele crie uma memória afetiva com aquilo para ele se envolver mais, né? E hoje, tanto eu quanto o Volney, que não está aqui hoje, a gente até falou que você tem a questão das ferramentas, dos eletrônicos, como um dos maiores elementos de dificuldade, né? De atenção, de capturar essa atenção, né? Em sala de aula, né? Mas assim, você estava falando que você estava desenvolvendo os RPGs para usar em sala de aula e tudo. Mas fala, vamos voltar um pouquinho atrás, antes do RPG em sala de aula. Como é que você conheceu o RPG? Ah, Né?
O RPG é muito. Ele entrou na minha vida da história mais engraçada do mundo, né? Engraçada e também um pouco triste. Minha mãe tinha acabado de falecer. Eu estava num processo bem complicado da minha vida. Eu tinha 10 anos de idade. É, hoje eu tenho total conhecimento que eu acho que eu estava num período entrando em depressão devido a uma criança de 10 anos perder a mãe é muito complicado, né? E um amigo nosso apareceu lá no bairro querendo, eu quero apresentar um jogo aqui para nós jogarmos. E interessante que esse jogo ele tinha achado numa faxina que a tia dele fez e ia jogar o livro fora, a caixa básica, aquelas caixas básicas do AD&D, do Fist Quest. Ela ia jogar fora, olhou para ele e fez: "Oh, pega essa caixa para tu, que era do teu primo foi embora, deixou aí, eu ia jogar fora." E ele levou para casa e começou a ler. Vamos tentar jogar isso aqui. E nós tentamos jogar, começamos a jogar de forma meio acabalhoada, mas com o tempo fomos conseguindo. E ele foi muito bom nesse momento, né? Eu sou filho de um bairro também, né, de vulnerabilidade social aqui na cidade. E ele agiu tanto nesse meu problema que eu estava, né, do pós-falecimento da minha mãe, como dos meus colegas que começamos a jogar. Tirou nós até um pouco, eu posso dizer com plena certeza que nos tirou até posso dizer, o caminho das drogas, porque era uma das muitas alternativas que tinham no nosso bairro onde nós morávamos, né? Aí vem toda aquela questão que começou a jogar RPG. Na década de 90, a galera, os doidos ali, estão fazendo. Era muito bullying que nós sofrimos por jogar RPG. Hoje tá muito bom, hoje tá massa, né? A galera acha até massa a galera jogando RPG. Olha que legal, a galera joga RPG ali e tal, mas antigamente era muito complicado. Então nós começamos a jogar, foi muito interessante. Aí trazendo um dado da época, né? Que não é só da época, que traz para hoje. Os livros de RPG, muitas vezes, eles têm um valor muito alto. Né? Aí é um papo que a gente vai entrar um pouco mais na frente, né, Marlene? Que a questão da acessibilidade dos jogos de RPG, ele não, por boa parte eles não foram acessíveis. Agora tá muito bom, o mercado tá crescendo, a galera tá batalhando, tá fazendo. Hoje nós temos muitos jogos acessíveis e muitos jogos gratuitos de qualidade. Apesar de que ainda se tem aquele mito, né, na comunidade do RPG que um jogo gratuito não pode ser bom. Não, mentira. Né? Temos muitos jogos gratuitos ótimos. Né? Então, então, naquele momento era muito complicado. Então, por isso, durante vários anos, eu acho que por 8 anos, nós jogamos só um jogo. Que foi o jogo que foi encontrado na caixa, que foi dado para o nosso amigo Fabinho, que a tia dele ia jogar fora. Jogamos durante 8 anos o AD&D Fist Quest. Até começarmos, né? Foi de 95 a 2002, 2003, a gente ficou jogando ele, até nós começamos a ter contato com outros livros, que foi no começo dos anos 2000, né? Quando o RPG ainda nem tinha se popularizado tanto na questão da acessibilidade, mas eles começaram a aparecer aqui no que, não sei como é que vocês chamam em brasileiro, mas que a gente chama dos sebos. Sim, aqui a gente chama de sebo também. Começou a aparecer livro no sebo, né? E no sebo ele vinha um pouco mais barato, né? Mas hoje não vem barato, não. No sebo hoje você acha quase o mesmo preço de loja. Um livro de RPG hoje em dia. Aí foi isso aí, foi o começo. A gente falou muito, teve dos encontros que a gente teve, que a gente até conversou sobre... Calma aí, deixa eu ver aqui, não deixa eu acessar sem instalar. Ah, tá, né? Que o pessoal mandou uma mensagem aqui dizendo que não tá conseguindo se conectar no Webex. Tô achando estranho porque tem como acessar sem instalar. Mas tá. É assim. Você conseguiu, né? Consegui. Sem instalar. Sim. Pois é. Aqui a gente teve um bate-papo com outros dois amigos da gente, o Lucas Rolim, né, irmão do Thiago Rolim, e o Mancha, o Gustavo Mancha, e a gente falou da época, justamente década de 90, o início de tudo, que inclusive a gente tinha poucas editoras que traziam os RPGs para o Brasil, né? Você teve a Abril, você teve a Record, você tinha a Devir, que era a grande mãe que trazia os RPGs para o Brasil, e a gente não tinha acesso, a gente tinha acesso mais aos RPGs mainstream do que qualquer outra coisa. Os RPGs mais carro-chefes. E aí, devido ao valor dos livros, e muitas das vezes você só conseguia os livros através de um amigo que ia para os Estados Unidos, ou algum parente que mandava para você, ou uma importação,
surgiu que um tinha, e aí todos os outros tiravam cópia, né? E aí surgiu a ideia surgiu a geração Xerox, no caso, né? Eu me lembro que eu tinha todos os livros da D&D que você imaginar, Xerox. Eu tinha um outro original, uma caixa, eu tenho a caixa do Forgotten Realms até hoje, mas o resto era tudo Xerox, né? Então a gente tinha esse dificultador. E com o passar do tempo, como você falou, a gente começou a ter acesso a outros RPGs, sem ser mainstreams, alguns RPGs indies, né, que a gente fala, que inclusive até a mecânica mesmo, né, a forma que a mecânica é apresentada é diferente, o custo é mais barato, e aí começou a chegar várias editoras trazendo essas propostas para o Brasil. Além de que começou a aflorar uma quantidade de game designers no Brasil que estavam intocados, estavam todos escondidos, né? E começaram a trazer muita coisa boa, mostrando que assim, nós temos muito a oferecer como game designers, com ideias criativas, sistemas inovadores e tudo. A gente tem muito. A gente não depende de um mercado exterior para isso. A gente tem uma galera muito boa no nosso país, né? Fazendo essa produção de conteúdo e de material, né? Deixa eu só ver aqui. Mas assim, enquanto eu tô vou mandar uma mensagem aqui no Zap, fala um pouco então, para a gente começar um pouco da questão de como você veio a iniciativa e como você colocou o RPG em sala de aula. Você falou que inicialmente foram com crianças. Como é que foi essa experiência, né? Como é que era em sala de aula? Porque em sala de aula não dá para ser uma sessão de RPG tradicional, a atenção que você tem, né? Então, conta um pouco dessa experiência também, só para eu ver aqui o que está acontecendo. Como que eles estão tentando acessar. Minha primeira tentativa de introduzir RPG em sala de aula foi em 2007. Não tenho nenhuma vergonha de dizer que foi trágica. Foi totalmente trágica demais. Eu cometi o erro de tentar levar para os meninos os jogos que eu gosto, né? E não pensei na ideia de que o que serviria para a aula, o que eu poderia executar naquele tempo, 1 hora aula, 2 horas aulas, né? E depois desse momento trágico, eu passei um tempo sem tentar novamente. Em 2000 voltei e novamente tentei colocar, né, os livros, né, os RPGs mainstreams, como a gente chama, né, os famosos, que exigem uma grande preparação para um jogo. E longe de mim, não estou querendo dizer que esses jogos são ruins, não. Eles são bons, mas só que dentro de uma escola, numa dinâmica de sala de aula, nós precisamos de coisas rápidas e que seja fácil para podermos usar. Então aí eu vi a necessidade de começar a ter jogos mais rápidos. E existem jogos rápidos no mercado, com certeza. E aí é um pouco de entender a questão da dinâmica da escola pública hoje em dia. Sempre trabalhei em escola pública, não vou poder relatar a vocês experiência com escola particular, porque eu não tenho. Então a dinâmica da escola pública, nós temos várias formas de recursos, de acesso, de fomentar projetos. Durante 3, 4 anos consegui aprovar projetos na escola para conseguir recursos para comprar livro e material. Só que existe um processo burocrático para a aquisição desses materiais e as editoras de RPG elas não estão preparadas para poder vender esses livros de RPG para as escolas. É porque a editora não é competente? Não, as editoras são competentes, só que é um processo burocrático que demanda um nicho. O RPG já é uma atividade de nicho, então para eles poderem se adequar a isso, eles iam ter que atender um nicho ainda menor, que era o nicho do uso do RPG em escolas, em sala de aula. Então com isso eu vi que eu tinha que ter a necessidade de, se eu quiser tocar alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa, escrever. E aí eu parto para os mini-jogos, né, que ainda tinha um problema, os mini-jogos, né, já tem, que necessitava da minha mediação. Eu teria que fazer atividade com as crianças, eu teria que começar com as crianças, né, para poder ensinar eles, depois que quando eles aprenderem como funciona, como era a dinâmica do jogo, como era a dinâmica do RPG, aí eu introduziria os mini-jogos para eles poderem jogar. E por que mini-jogos, Rafael? Por quê? Mini-jogos é uma página, um jogo de uma página, né? E seria muito fácil para mim eu poder imprimir em casa, poder imprimir na escola, e ela ia ter uma questão essencial, o mini-jogo, ele ia ter. Qual era a questão? A criança iria se apropriar do jogo, o jogo seria dela. Totalmente diferente de eu pegar um livro meu, levar para a escola, jogar com essas crianças e depois elas irem para casa, aquela experiência ia se perder na memória delas. Elas não iam criar,
né, uma memória afetiva desse momento. Mas a partir do momento que eu faço atividade correlacionando com o tema, quando eu estiver trabalhando a temática da hora, e essa criança joga, tem aquele aprendizado lúdico e ela leva o jogo para casa, ela se apropriou daquele momento. Ela Uhum. levou. Aí ela vai jogar com o irmão, com o primo, com o vizinho, vai mostrar o pai, vai mostrar a mãe. É outra situação do que ela só vê na escola. E tem uma história que eu adoro contar, que para mim é uma história que é maravilhosa sobre esse processo. Eu tinha um aluno que morava vizinho à escola. E quando o projeto foi engrenando, né, a última escola, na penúltima escola que eu trabalhei, na penúltima, tinha um aluno que morava vizinho à escola. Aí um dia eles jogavam RPG na escola, já tinham feito um projeto, já tinha um espaço para eles jogarem. E eles jogavam na escola e depois iam para casa desse menino que morava vizinho para jogar. E eles estavam lá jogando, aí eu passo, tá maior gritaria lá, né? Tá roubando, aquela coisa de criança jogando, né? E eu passo na frente da casa, um grito, ó, o professor aí, ó, chame ele aí pra tirar dúvida. Aí eu vou lá e digo, o que aconteceu? Não, professor, o fulano tá mestrando e tá roubando. Olha só, fulano tá mestrando e tá roubando. Ele disse, fulano, o que aconteceu? Aí fulano fez, não, professor, peraí, deixa eu explicar, eu não tô roubando, não. Aconteceu uma situação aqui e eu criei uma regra. Olha, gente, vejam isso aí. Aconteceu uma situação e eu criei uma regra. Eu me senti realizado nesse momento, porque isso é a expressão máxima da criança ter se apropriado do jogo. Aquele jogo não era mais meu. Aquele jogo Uhum. era delas agora. Elas se sentiram Isso é muito legal. confortáveis para criar regras para o jogo, para cobrir situações que o conjunto de regras do jogo não cobria. Então, aconteceu algo e ele se sentiu confortável. Não, eu vou criar uma regra para cobrir isso aqui, porque na regra do jogo não tem isso. Então a ideia é essa. Em qualquer trabalho, em escola, né, seja pública ou privada, a criança, ou a criança, ou o aluno, o adolescente, seja o que for, tem que se apropriar da metodologia, tem que se apropriar do aprendizado e tem que pôr em prática. E foi isso que essas crianças fizeram. Eu adoro essa história, eu amo essa história porque eu me senti realizado nesse momento e vi que o jogo não era mais meu ali. Eu pensei, oh, esse jogo não é meu mais, acabou. Esse jogo é deles. É, que eu lembro até qual era o minijogo, era o Potiguares. Uhum. Que o cotidiano na comunidade, né, indígena aqui no Rio Grande do Norte, que eu usei para trabalhar com eles essa questão de conceito, vivência em comunidade e tudo mais, que é um jogo que ele tem até a dinâmica que tudo tem que ser decidido coletivamente. Não há decisões individuais. Ah, muito legal. É, daqui a pouco a gente vai falar dos seus jogos, mas antes a Milena botou uma pergunta aqui para você do tipo: mestrar RPG para criança é mais difícil do que para adulto? É Suas muito, impressões. é muito relativo, né? Porque eu digo a você, na minha experiência como professor, a gente tem adulto mais trabalhoso que criança. É muito complicado. Eu acho que o mestre RPG para crianças, eles não é que seja difícil. Ele tem metodologia diferente. Porque o adulto, quando ele vai para uma mesa, geralmente, né, quando ele vai para uma mesa de RPG, ele já sabe o que quer, ele já sabe o que quer jogar. Ele está ali para jogar um jogo de investigação, para jogar um jogo de aventura, para jogar um jogo futurístico. Ele sabe o que ele quer, ele já sabe o que quer e está indo lá para ter aquela experiência que ele está procurando. Né? E ele já vai com o seu conceito formado. A criança não. A criança, ela tá lá querendo. Às vezes ela tá mais desejosa de colaborar com a construção da história do que o adulto. Porque a criança, ela vai te dar ideias. Né? E vai ter horas que eu gosto muito de dizer que os melhores sistemas para jogar com crianças são sistemas de narrativa compartilhada. Uhum, Porque concordo. não adianta você, o mestre que vai jogar com criança, ele tem que esquecer dessa história, porque, claro, tem uns sistemas que dá a dizer que o poder de narrar é do mestre, né? Aí jogar com criança isso não funciona, o poder é do mestre, não. Ou você vai jogar para narrar para criança, ou você vai e aprende a compartilhar a história, ou você vai ter uma frustração muito grande. E é muito bom esse processo, porque você vai trabalhando, a criança vai crescendo, ela vai fazendo, né? E ela vai te ajudando, né? E a importância do RPG na educação infantil, já estou lendo aqui, vamos lá, eu vou respondendo. Vai, não, pode responder. Pode responder a pergunta da Daniela aí, à vontade. Na educação infantil, eu acho que você está se vou trabalhar nos dois pontos, tanto na educação infantil como no fundamental 1, né?
Na educação infantil, eu acho que o RPG necessita bastante de mediação, né? Porque muito, geralmente as crianças não leem, não escrevem. Então eu acho que nesse ponto terá que ser algo mais visual, com imagens, com processos. Agora, quando a gente traz para o Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, aí eu acho que o RPG ele traz essa questão da importância lúdica. Uhum. Aí na minha formação como historiador, eu gosto muito de ver, eu uso muito o RPG como um laboratório, né, de realidade simulada, onde você vai jogar a criança naquela situação. É melhor você estar explicando a situação para ela ou você jogar ela dentro da situação. Às vezes a compreensão é bem melhor quando você está vivendo o fato, quando você está pensando ali, né, e vivendo aquele fato histórico, vivendo aquela situação geográfica. O que você vai fazer, o que você faria, né? Tem um relato no livro do primeiro, acho que é do livro do primeiro simpósio de RPG Educação, né, Uhum. que a Zanini organizou. Eu acho que é nesse livro aí, eu acho que é nesse, tenho quase É, certeza. não. Diga que eu vou te Não, dizer se o é. relato tá lá, eu quero me lembrar. Que é de um professor que disse que deu aula de história para um oitavo ano, se eu não me engano, usando a questão da guerra, né, da França, né, Uhum. o Império Napoleônico, sobre aquela questão da invasão da Rússia, né, que teve o general Inverno, que atrapalhou, não sei o quê. E mesmo os alunos sabendo das implicações de avançar na Rússia no inverno, todas as 5 vezes eles avançaram. Entendeu? Então, mesmo ele estando lá no laboratório, eles achavam que davam para mudar. Então, você se põe no momento histórico. Né? Tô usando a história como exemplo, pessoal. Você se põe naquele momento. Né? O RPG ele tem muito essa questão de funcionar como um laboratório de realidade simulada. Uhum. Né? E você se põe na situação, seja ela histórica, geográfica, seja ela de qualquer tema que for. Né? E isso é bom, porque vai usar, como pode-se dizer, sendo bem usado, como quase um laboratório prático. Uhum. Né? Não é prático porque a vida é cruel, né? Mas é quase um laboratório prático que você vai ver a modificação. E quando a criança ela passa a pensar, né, mesmo com uma forma lúdica, você está agindo ali. Né? Você está trabalhando coisas como o trabalho cooperativo, que é muito importante numa sociedade como essa hoje, que todo mundo só pensa na individualidade, né? Então, é uma das grandes coisas que também, né, que temos que trabalhar no RPG, no início, é quem nunca jogou, entender que é um jogo cooperativo. Né? Não é um jogo de ir sozinho. Inclusive, tem gente que diz que não gosta de RPG por causa disso, conheço muita gente. Um ponto interessante que você tocou é justamente essa questão de você usar como laboratório e botar o aluno dentro daquela situação, né? Vivenciar aquilo. O que acaba gerando, em muitos casos, gera uma empatia com aquela situação, porque o aluno está vivenciando aquele momento e ele passa a compreender com outros olhos, não só os olhos de quem está lendo, né, um texto, está lendo uma informação, mas dos olhos de quem, por exemplo, está sentindo, de certa forma, na pele, porque ele está passando por aquilo. Se você começar a descrever a questão do frio que ele está sentindo e tudo, né, fica na memória dele, em vez dele só ler, os soldados passaram frio, que seria um negócio do tipo, vamos supor, muito batido, né? Mas não, ele passou frio, ele passou fome, você sente isso te afeta, isso te incomoda, né? Esse trabalho empático, eu acho que é um dos grandes trunfos do RPG, quando você acaba trabalhando ele como uma ferramenta, né? Para tanto passar um conteúdo didático, quanto passar um conteúdo, às vezes, até de empatia com o próximo, né? É mais ou menos isso que eu estava querendo falar. É isso. Né? Bom, como ninguém mandou mais nenhuma pergunta, eu acho que assim, antes da gente continuar, você podia falar um pouco dos RPGs que você fez para fins educacionais, né? Podia falar um pouquinho deles. Eu já conheço alguns, mas o pessoal aqui não conhece, então. Pronto. Primeira experiência de construção de RPG para fins educacionais que eu fiz foi o Medievo. Nessa época eu estava dando aulas de história, aí eu tinha uma turma de 7 anos que adorava jogos. Adorava jogos. E eles queriam jogar RPG, eles sabiam, me seguiam nas redes sociais e queriam jogar RPG e eu não tinha espaço, não tinha, eu só tinha essa aula com eles na escola e eu não tinha, tipo, não tinha horário de planejamento da escola, não tinha como. Eu pensei, então vou ter que fazer alguma coisa com eles durante o horário da aula, né? E eu enrolei bastante, por questão de tempo, eles sempre me cobrando. Eu disse, não, gente, vou ver alguma coisa. Tentei ver
um RPG já pronto para levar, não consegui, aí foi que eu pensei em elaborar o Medieval. Por quê? Porque aí novamente eu vi aquela questão, eu quase cometi o mesmo erro de levar um jogo que eu gostava. E Uhum. novamente, as crianças ensinam bastante, né? Foi quando elas me ensinaram, aí quando nesse dia me ensinaram que, desculpa, gente, quando eles me ensinaram que eu levei o jogo, tentei fazer o primeiro momento e quatro meninos e uma menina que estavam participando, era um total de 8 nesse dia. Disseram, professor, onde eu encontro esse jogo? Aí a ficha caiu. Caramba, fez merda de novo. Uhum. Porque era uma situação que eles não tinham condição de comprar o jogo. Nem por questões de valores e nem porque era fácil de comprar, não tinha aqui. Então eu disse, não, gente, relaxa aí. Vou fazer um negócio com vocês. Próxima aula a gente começa. Aí eu rabisquei o medievo e tal, né? Fiz uns testes com os meninos do mundo escolhido e tal. Petras fez aquela diagramação linda, organizou, ficou tão bonitinho. E eu levei pra escola e comecei a jogar com eles. Aí eles até elogiaram, ah, professor, ficou melhor, ficou mais rápido, né? Porque a ideia era o jogo era ser rápido. E nós jogamos. E quando terminou, eu tinha feito algumas cópias e presenteei cada um com uma cópia. Ah, isso aqui é para vocês jogarem. Joguem com primo, irmão, vizinho, com quem vocês deram até vocês. Essa foi minha... E foi aí que eu aprendi, novamente os alunos me ensinaram que eu precisava de algo acessível, para ver aquela premissa que eu falei com vocês aqui há pouco tempo, que eles têm que se apropriar do jogo. Não adianta, né? Repito muito isso, porque é muito importante na minha formação como professor e uso RPG em sala de aula. Não adianta eu levar um jogo que os meninos só vão ver ali na aula e nunca mais vão ver. Eu tenho que dar a oportunidade deles terem o jogo, deles levarem para casa, deles se apropriarem das regras e mexerem o jogo e bagunçar como eles quiserem. A partir do momento que eu botei na mão dele, é dele. E eu acho massa quando eles mexem nas regras, quando eles fazem tudo. Né? E a primeira experiência foi o Medieval. E aí foi que caiu a minha ficha que eu precisava elaborar jogos para poder usar em sala de aula. Porque a dinâmica de sala de aula é muito rápida. É muito rápida. Então, se eu for chegar e perder, e eu for perder muito tempo explicando o começo, e muito tempo explicar um sistema que demanda muito tempo para fazer uma ficha, acabou. A atenção deles foi embora. Não fica. Esse é aquele negócio pay puff. Chegou, fez. E que seja intuitivo a construção de fichas. Daí surgem os mini-jogos. Aí vem o Medieval. Depois vem o Cruzados, a jornada à Terra Santa, que foi também questão de aulas de história, né, do 7º ano. Veio o Potiguares. Potiguares é interessante, que eu fiz para usar com a turma do 3º ano do Fundamental 1. Olha isso. Né? A ideia inicial do Potiguares foi uma turma de 3º ano do Fundamental 1. E foi maravilhosa a ideia, porque eu tenho até hoje aqui em casa guardado as fichas que eles fizeram. Surgiu lá na hora, na aula. Não tinha levado joguinho diagramado nada, não. Surgiu na hora lá a ideia, a gente foi organizando. Como é que a gente faz isso, como é que faz aquilo, foi fazendo e tudo mais. E eu tenho aqui, eu acho lindo, eu tenho hoje aqui, até hoje guardadinho aqui, os meninos fizeram as fichas às mãos e de repente deixamos um espaço, eles fizeram os desenhos dos personagens e tal. Legal. Né? Muito bom. Então veio o Potiguares, que foi uma experiência que inclusive eu fui até convidado, eu acho que em 2019, fui convidado a uma palestra na UFRN, lá no curso de História, sobre o Potiguares. Né? Tem umas fotos massa aí Uhum. das professoras lá do Xixila e a galera jogando Potiguares. Eu fiquei muito feliz naquele dia. Aí veio o Potiguares, depois veio muito. Aí eu comecei a fazer muitos mini-jogos para necessidade. Até uns que não inicialmente não foram feitos para a sala de aula, mas porque os meninos pediam. Os alunos Uhum. escolhiam as temáticas. Né? Ah, professor, faz um mini-jogo aí de zumbi. Aí, olha, falam de zumbi. Porque eles não queriam também só jogar na escola. Eles queriam jogar em casa também, com seus primos, com seus irmãos, com seus vizinhos. E aí a gente foi elaborando algumas coisinhas e foi entregando a eles. Isso é importante, né? Novamente repetindo. É eles se apropriarem. Né? Uhum. Não adianta, o jogo tem que ser deles. É a mesma coisa de se eu trazer para os board games. Eu descobri agora recentemente, ano passado, que eu tinha me afastado um pouco do board game. O board game é um troço que subiu de preço exorbitantemente. Nem fala. Né? Até que eu topei com uma lista na internet, um link que era board games de até R$ 50. Eu disse, eita! Comprei 5 jogos maravilhosos. São os preferidos aqui de casa. Os grandes estão todos encostados. É só os curtinhos que a gente joga. E eu vi que tinha muito jogo com possibilidade de se usar na escola, como o Cariba, para questão de matemática, Uhum. o próprio Bandido, para estimular o senso cooperativo.
né? Tem muitos. Então, adequei esses novos board games agora à escola e essas questões dos minigames, dos minijogos. E aí que nós estamos crescendo nesse processo. Estou numa escola nova agora, né? Cheguei numa escola nova esse ano. Fiquei muito feliz que quando eu cheguei na escola, o diretor já me conhecia e já chegou para mim e disse: "Ó, tem uma sala ali fechada que ninguém usa, eu quero que você faça um laboratório de jogos." Que legal. Né? Já cheguei assim, disse: "Calma, peraí, deixa eu entrar na escola pelo menos." Né? Então, rapaz, é tanto jogo que eu tô querendo me lembrar aqui de alguns e não tô. E também aí começamos a pensar em jogos, né? Que aqui em Natal nós temos um que está melhorando, viu, gente? Mas tínhamos um déficit antes que era a questão da história do Rio Grande do Norte. É uma coisa Uhum. pouquíssimo trabalhada, né? E aí foi a questão do Nova Amsterdã, né? Um jogo que eu e meu amigo Joca, professor de geografia, nós construímos, que é um jogo que trata a questão. Aí já é para usar com Fundamental 2, a galerinha maior, né? É a questão do horror durante o período da dominação holandesa aqui no Rio Grande do Norte. E quem pega o livro, né, pensa, um livro de horror e tal, né? Quem pega o livro vê que ele tem quase nada de horror, né? Mas ele tem altas referências históricas e geográficas do estado do Rio Grande do Norte. Coisa que nos divertimos bastante pesquisando, né? Inclusive a descoberta de rios que tinham aqui na cidade que a gente não sabia onde existia. Legal. Fazendo a, fazendo a referência bem, que eu acho que o Malen deve saber, né? Depois qualquer coisa eu mando pra ele, ele manda pra vocês. Então lembra, Malen, que Uhum. lá na Ribeira tinha uma pontezinha que não tinha nada debaixo? Sim, Ali era um rio. lembro. Sério? O famoso Riacho dos Urubus. Que foi totalmente aterrado, mas por algum motivo mantiveram uma ponte lá. Mantiveram a Caramba, pontezinha lá, curioso. mas o riacho foi aterrado, mas a ponte mantiveram lá. Uhum. Né? Então a gente vamos descobrindo coisas sobre as cidades. E é interessante que tanto eu e o Joca como professor, a gente vai descobrindo e nós vamos passando para os alunos. Por quê? Porque são locais por onde nós andamos. E aí a criança, o adolescente, ele também está passando naquele local. Aí ele vai conhecer a sua cidade. Porque no trabalho, né, da história e da geografia, nós temos que primeiro partir daqui, de onde a criança está, do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade, para fora. Antigamente era o contrário, né? Vinha muita história da Europa, história não sei o quê, e a criança não sabia de nada da sua comunidade. Então, quando ela passa a conhecer uma sua comunidade e se divertindo de forma lúdica, ela passa a valorizar mais, passa a entender. Né? E às vezes teve até um pai que me questionou: professor, fulano, meu menino Tarzan, que tem um não sei o que, tinha um rio ali na Ribeira, que conversa é essa? Tinham ali, aí vai. Eu trabalhei não sei quantos anos da Ribeira e não sabia dessa história. O pai disse, ó. Então é isso, é trazer a criança para isso. Né? Não é só colocar o jogo por colocar na vida dessa criança. Né? É chegar lá, vou chegar, vou fazer uma atividade com jogos. Não, não. Tem que ter um planejamento, tem que ter um propósito. Por que eu estou colocando jogos para essa criança? São três coisas que eu costumo muito dizer. Primeiro, o professor tem que pensar: por que eu estou colocando jogos para essa criança? Certo? Segundo, é o pensar: o meu público, ele tem como ter acesso a esse jogo? Eu acho que isso aí, o acesso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Uhum. Pensar se ele vai ter acesso a esse jogo. Novamente, né? É uma coisa que eu bato muito, eu repito bastante essa questão do acesso, porque é muito chato quando levam você para algo que você só vai ver uma vez e você não vai ver mais, e aquela experiência vai morrer. Vai morrer na Sim. sua memória. Você não vê, certo? Porque eu estou levando o jogo. Se meu público pode ter acesso àquele jogo, se ele não e terceiro, se ele não tiver como ter acesso a esse jogo, providencie para que ele tenha acesso. Se você está levando uma proposta para uma escola, você tem que providenciar o acesso para aquela galera, se ela não tiver como ter, né? E respeitar a realidade do pessoal, que é muito importante, né? E fazer a melhor coisa da educação é conhecimentos prévios. Você conversar e saber com que eu estou indo conversar, com o público que eu estou indo trabalhar, né? Para você não chegar lá falando de algo totalmente diferente da realidade daquele pessoal, porque se você chega numa comunidade, numa escola, num bairro e você usa coisas que destoam da realidade daquele pessoal, você não vai criar empatia nenhuma. E empatia na educação é uma das coisas mais importantes. Uhum. Isso é muito importante, esse ponto que você trouxe. Hoje a gente tem muito isso. Eu botei agora aqui no chat o
o link é grande. Todos esses RPGs, eu acho que todos, né, Rafa? Todos que você falou estão no Dungeonish, não estão? Então, e tudo de Todos graça. estão no Dungeonish. Pois é tudo pay what you want ou free. É só olhar as modalidades. Então, assim, é muito importante, principalmente quando você vai pensar na aplicação de um RPG em sala de aula, que ele seja acessível para o seu público, né? Ou de graça, ou que o preço seja bem acessível. E hoje a gente tem muitos RPGs muito acessíveis. Essa iniciativa que o Rafa teve do Medievo de fazer, entregar para os alunos, isso já cria uma baita de uma memória afetiva, eles já vão propagar essa ideia, eles se tornam promotores do RPG para transmissão de conhecimento, né? Eu mesmo fiz, quando minha filha narrou o Crianças Encheridas, né? Crianças Encheridas é outro RPG do Rafa, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho do Crianças Encheridas, mas quando minha filha narrou com 9 anos o Crianças Encheridas para as amigas dela com a aventura de Gravity Falls, né? Eu fiz questão de imprimir, que era aquele panfletinho, né? Era duas folhinhas, era uma folha, frente e verso, tudo folhetozinho dobrado. Eu fiz questão de imprimir, quando acabou a aventura, ela entregou para cada uma das crianças, para falar de, pô, pode jogar com seu primo, pode criar suas regras, pode criar ideias, que é aquilo que você falou, de você passar adiante, né? E isso se tornar meio que uma corrente, né? Passa de uma mão, depois passa de outra e vai atingindo uma proporção gigantesca, né? Aí, assim, uma pergunta. Na sala de aula, você tem a modalidade na aula, que aí você tem que dividir, né, a turma, ou não sei como é que você faz. Se você divide as fileiras, ou você bota quem se promove para falar, porque você tem sempre aquele mais acanhado. Não sei se você também faz de puxar o acanhado para, de repente, ele participar mais. E você tem as iniciativas dos clubinhos de RPG, né? Que do tipo é fazer a formação de mestres para que a sessão de RPG mesmo aconteça. Né? Você passou por isso também nas escolas, né? Quando você Sim. começou, né? Você fez as duas maneiras, se eu não me engano. Você tinha me contado da sala de aula e também do clube de RPG. Primeiro que minha sala de aula nunca tá organizada em fileira, né? Nunca. Sempre em É roda. grupos. Grupos, sempre grupos, Legal. sempre grupos. Porque e eu tô dando a sorte agora ultimamente de trabalhar em escolas que são organizadas por sala ambiente. Uhum. Ótimo, melhor coisa do mundo. Então eu tenho a minha sala. Ela tá sempre organizada em grupos. Os meninos reclamam no começo, mas depois eles acham massa. Então, inicialmente, eu fiz uma atividade do RPG para apresentar para a turma toda. Sempre faço isso quando eu chego, apresento para a turma toda. E sempre depois da aula vem aqueles 5, 6 mais interessados. Aí pronto. Aí eu pego os interessados, converso mais, não sei o que, vão jogando, não sei o que. E pego esses meninos mais interessados, as meninas também, e boto, e aí depois nas próximas aulas eu já formo os grupos, uso eles como narradores. Uhum. Para ser mestre para os demais. Sempre o processo é esse. Aí eu vou dialogando com esses narradores que se voluntariam, né? Explicando as ideias, explicando o que temos que fazer, ajudando eles a organizar as sessões, as aventuras. E a parte do clube sempre vem depois. Por quê? Porque eles sempre têm a necessidade de jogar mais. Porque eles começam a jogar na escola, querem jogar com os amigos, mas eles querem jogar com a galera da escola. Entre Uhum. eles, entre os narradores. Eles falam, professor, a gente quer jogar entre a gente. E eu acabo premiando eles dizendo assim, vamos fazer o seguinte, se a gente, criando umas metas, eu acho massa. Se a gente conseguir narrar aí para X turmas aí, aventura tal, aventuras que a gente criou sobre a temática X, eu narro um RPG para você que vocês escolherem. Ó. Aí ele, tá certo, professor, tá certo, tá certo, tá certo. E eu acho massa, né? A gente bate a meta num mês, aí eu sempre faço um one shot com eles, né? Uhum. E eles escolhem o RPG, né? Sempre é uns dos que eu criei, mas de vez em quando eu pego um mais acessível, né? Aí eu não sei se eu posso fazer propaganda aqui não, pode fazer? Pode, claro. Por que não? Geralmente eu pego alguns jogos da editora Retropunk, por quê? Porque a Retropunk eles sempre estão e o do Coisinha Verde. Tanto a Uhum. Retropunk como a Coisinha Verde e o Thiago, eles sempre estão mandando os livros para me sortear com os meninos. Ah, legal. Sempre estou recebendo livro da Retropunk, sempre do Thiago do Coisinha Verde, então eu acabo usando o livro deles. E quando termina o sorteio, distribuo para os meninos, recebo o kit de dados, né, para os meninos que são narradores. Então aí Uhum. eu faço essa atividade bem legal com eles, narro alguma coisa, explique, ó, tá aqui para você, pode ficar e tudo mais. Aí eles pensam nessa necessidade, eu acabo conversando com a escola. Como
não funciona muito na dinâmica escolar ter um horário próprio para RPG, nós acabamos criando os grupinhos de RPG na hora do almoço. É uma coisa muito interessante, porque os meninos que estudam de manhã ficam até mais tarde na escola, Uhum. e os meninos que estudam de tarde chegam mais cedo, almoçam mais cedo em casa para chegar na escola, para a gente jogar entre 11h30 e 1h da tarde. Na hora do Que almoço, legal. literalmente. Né? E aí vai desenvolvendo, vamos fazendo esses processos e aí vamos levando. E a ideia é sempre de criar jogos que funcionem em sala de aula. Né? Tem Uhum. o Jornada ao Quilombo, que foi totalmente planejado para ser usado em 1 hora de aula. O processo de construção de personagem rápido, a aventura também é muito rápida. Aí o pessoal Uhum. fala, mas Rafael, vai funcionar, não dá certo. Gente, a ideia dele é apresentar as duas coisas, a temática e o RPG. Né? Também o professor não pode ter ilusão que numa aula que ele vai usar RPG, aquilo ali vai ser uma iluminação para o aluno. Não. O Uhum. RPG ele é uma das metodologias que você vai usar para usar para passar o conteúdo. Se você tem um planejamento de 10 aulas para passar um conteúdo, você vai inserir o RPG como uma das metodologias, né, que vai te ajudar nesse processo. É assim que funciona a coisa, né? Então os meninos eles vão nessa ideia aí, eles vão fazendo e muito interessante o processo. Eles gostam, né? E acabam se voluntariando. Aí é bem legal. Aí vai passando e vai crescendo e vai crescendo. Tem hora quando a gente vê o negócio tá gigante, a gente perde o controle. Aí eu estou numa escola nova agora e eu quero fazer um processo. Essa escola que eu recebi é o proposta do laboratório de jogos e eu quero Uhum. fazer uma coisa totalmente nova. Uhum. Eu quero deixar o laboratório de jogos com os alunos fazendo autogestão. Ah, legal. Eu quero ser o motor imóvel. Galera, aqui é o laboratório de jogos, RPG se joga assim, esses board games se joga assim. Quem vai fazer a gestão disso aqui é vocês. Uhum. Né? Criar líderes e tudo mais para eles fazerem todo esse processo de gestão. Uhum. E quando você usa esses alunos que mostram mais interesse como narradores também, você às vezes cria a aventura do conteúdo que você quer passar junto com eles, para que você explica para eles passarem também esse conteúdo, já que você é o ponto focal, né? E eles estão junto com você nessa empreitada. Então você passa esse conceito para eles poderem trabalhar isso também com os grupos. Seria isso? A gente tem um momento do planejamento. Eu faço planejamento com eles. Eu sento com os meninos antes, faço planejamento, explico, nós conversamos, debatemos sobre o tema. E, gente, nós vamos usar o sistema tal, por exemplo. Vou dar exemplo do Potiguares. Nós vamos usar o Uhum. Potiguares para debater essa questão da organização das comunidades indígenas aqui no Rio Grande do Norte. Então aí eu deixo eles bem livres para criar a aventura. Eu só digo que pontos eu quero que eles trabalhem, Ah. certo? Eu preciso que Uhum. vocês trabalhem esse senso de coletividade para os meninos resolverem as situações de forma coletiva, de entenderem como é o dia a dia dessa comunidade. Geralmente eu dou 3 pontos que eu preciso que eles trabalhem e deixo eles criarem atividades. Aí Uhum. eles fazem a aventura e me mostram as ideias. Né? Ah, professor, tô com essa ideia aqui, tô querendo fazer a aventura assim, assim, assim. Pode ser, pode ser. Pode, rapaz, vamos lá, vamos embora. Porque eles gostam desse processo de criar, eles adoram, amam esse processo de criar. Né? Então não gostam de tosar eles e chegar já com a aventura pronta. Tá aqui, a aventura vai ser essa. Não, a gente senta, Uhum. conversa e eles elaboram, trazem as ideias, né? É massa, é um negócio que Você mostra os pontos focais, né? Você chega para eles, ó, os pontos focais que eu quero que vocês trabalhem são esses. Como vocês vão trabalhar, a liberdade é de vocês fazerem isso, com certeza. Isso é uma das coisas mais gostosas mesmo de você poder pegar o RPG para fazer esse trabalho, né? Eu coloquei aqui no chat, o, o Rafa também botou, ele botou um link numa experiência da jornada do Quilombo, né, do YouTube. Depois, quando a gente passar para o YouTube, eu vou ver se eu coloco de repente na descrição esses links, né? E eu coloquei também os links do Thiago Junges, que é o Coisinha Verde, né? sim. O Junges, todos os RPGs que ele produz, tem o PDF gratuito para vocês pegarem no site dele para poder jogarem. E, inclusive um que eu destaco para crianças, que eu gosto de destacar, e o Rafa vai saber de qual que eu estou falando, é o Meu Amigo Dragão, né? Que é um RPG que ele Genial. fez
que é um RPG genial que ele fez junto com a esposa, né, que para trabalhar para crianças, principalmente com foco em crianças autistas, né, uma questão de trabalhar empatia, que é uma jornada, não quero dar detalhes, mas é uma jornada de uma criança, né, e funciona muito bem, é muito gostoso o RPG de trabalhar, a ideia foi elaborada por eles e por uma psicóloga, se eu não me engano, que acompanhou eles também, todo esse trabalho para dar corpo, né, para manter o foco mesmo. Dá para jogar com criança, dá para jogar com adulto, mas assim, um RPG que foi preparado principalmente para crianças com autismo, né, para tornar mais acessível o RPG para elas, né, que você, para do cuidado que você tem que ter e tudo mais. É um RPG maravilhoso. Pois baixem e olhem que eu acho que vocês vão curtir E muito a ideia do meu amigo a dragão. gente vê que teve um cuidado essencial nesse Muito. jogo, né? Porque as resoluções geralmente são situações que deixam as pessoas dentro do espectro, né? Em situações são situações difíceis, né? Como contato Uhum. físico, falar e tudo mais. Eu tenho um filho no espectro, né? E quando jogamos aqui o amigo dragão, né? Primeira vez aí quando foi olhando e caramba, o Jungs é genial mesmo, é genial. Além É, de ser um cara muito generoso. Toda a vida, sim. sempre tô conversando com ele, a gente sempre tá trocando ideia. E sempre que eu tô falando com ele, cara, eu tô elaborando um projeto aqui na escola tal, não sei o que, ele já fala, quer quantos livros? Vou mandar um monte de livro pra tu aí. Inclusive tem uma caixa chegando aí que ele mandou pra mim um dia desses. Ah, Junges é maravilhoso. E assim, o Amigo Dragão, essa questão que o Rafa falou da resolução é muito bacana, porque para você poder atingir o objetivo principal da jornada do meu Amigo Dragão, você tem que fazer certas tarefas, e essas tarefas envolvem exatamente o, situações, como o Rafa colocou, às vezes é dar um abraço em si mesmo, não precisa nem abraçar uma outra pessoa, né, Rafa? Tipo Isso. assim, você se dá uma, demonstra que está se dando um abraço em si mesmo, é, fazer uma escolha, fazer um elogio. Então, o diálogo com os personagens na jornada do meu amigo Dragão se baseia muito nessa forma. É um trabalho de empatia muito grande, muito bacana, que o Junges criou. E que eu já falei para ele, inclusive, que para mim ali é o começo da jornada. Ele tem pano e uma manga para fazer a jornada continuar depois que acaba o meu amigo Dragão. Tranquilo, E tranquilo. eu disse a ele que aquela metodologia que ele criou pro amigo dragão, ela é excelente, serve pra qualquer coisa. Não, com certeza. É, fala um pouquinho, Rafa, do Crianças Encheridas, né? Os alunos que estão aqui que jogaram comigo, né? Que estão no Narrativas Dissonantes, né? Que é a iniciativa que eu e o Volney a gente está fazendo no projeto da aprendizagem de ensino, né? Usando one-shots de vários sistemas que para a gente poder apresentar para os alunos, né? De hipóteses que eles podem usar para educação, para uma educação de conteúdo, educação de empatia, né? Mas que a gente está usando para transmitir conteúdo. E Crianças Encheridas foi uma das aventuras que a galera jogou comigo. É uma aventura que eu criei um Homem-Gato diferente da aventura do Homem-Gato que o Rafa criou no original. Eu queria assistir ele, né? É um livro que se não fosse o Petras, ninguém tava nem. Não tinha visto esse livro. Porque ele é um jogo que eu criei para jogar com minha filha. Nós jogamos durante muito tempo, né? Ela teve um tempo bem interessada em RPG, né? Agora ela não tá mais não. Parou, só quer saber de board game agora. Ela tá jogando Cariba, Bandido direto. O dela agora é board game. E eu não forço. Sinceramente, eu Uhum. deixo pelo interesse dela. O que ela quiser jogar, a gente joga, né? Quando ela sempre participou comigo dos eventos, sempre foi comigo. Tivemos um momento de eventos de novo, né? Na década de 90, né? Tivemos um bom boom de eventos aqui em Natal. Depois Uhum. voltamos agora pós 2012. Eu fui organizador de 4 eventos aqui em Natal, de 2012 a 2018. E ela sempre esteve comigo, sempre me acompanhou, sempre foi comigo, né? Aí até um dia ela pediu para jogar alguma coisa e nós jogamos Hora da Aventura. Uhum. Temos uma campanha da Hora da Aventura grande, jogávamos todo sábado à noite. E Que quando legal. terminamos de jogar a campanha da Hora da Aventura, aí foi logo quando começamos a assistir o desenho da Hilda no Netflix, né? E maravilhoso aquele Uhum. desenho. Hilda é uma coisa Sim. linda. Aí ela lembra da noite que ela chegou pra mim e fez: Papai, por que a gente não joga o desenho da Hilda? Aí eu fiquei, né? Pode ser. Aí eu peguei a regras do minigame, né? Do
Potiguares, a gente tem uma coisa ali, a gente começou a jogar e foi criando, o jogo foi ficando bom, foi ajeitando. Aí vem uma série de fatores. Primeiro, tem um dos amigos nossos do Mundo Colide, né, o Leixe, ele fez um desafio. Eu quero ver tu fazer um minijogo com D20. Né? Então a galera fica especulando. O Criança Enxerida tem D20 porque o Lima colocou um D20 porque chama a atenção da criança. Não, gente, é só porque eu fui desafiado mesmo. Não tem nada a ver com D20 chamar a atenção de criança, não. É porque eu fui desafiado pelo Leixe a fazer um jogo com D20. Por isso eu coloquei o D20 no Crianças Enxeridas. E eu fiz um minijogo com D20 com a Mari e nós começamos a jogar bastante. E aí eu passei para os meninos do Músico Líder para eles olharem, lerem, eles gostaram. Né? Como o Petras fala muito, né? O jogo da samba, hein? Aí organizamos e tudo mais. Aí ele me apareceu com um mini-jogo pronto. E eu trocando ideia com o Leander, que é um dos ilustradores aqui da cidade. O Leander tem essa pegada meio dark, assim, né? O Leander Enxeridas é meio escuro. Aí tem uma explicação também, né? Tem uma galera que teve um tempo falando: isso não é um jogo para criança, não. Essas ilustrações não são ilustrações de criança. Né? E eu sempre tenho que estar explicando, né? E eu vou explicar de novo. Existem crianças que jogam, gostam de terror infantil. E existe literatura de terror infantil, gente. O pessoal acha que terror é só para adulto. Realmente, tem um gênero de terror para adulto, mas também tem um gênero de terror para criança. Que não é essas histórias de terror como a gente conhece para adulto. É o que nós costumamos chamar aqui, pelo menos aqui em Natal, né? O amigo meu, Gabriel Lopes, fala muito, né? História de trancoso. É aquelas lendinhas de bairro. Caipora, o curupira, o saci, o bicho-papão, né, o alma de gato. Essas aí são as histórias de Trancoso, aquelas lendinhas, né, de bairros periféricos que tem ali, que interior. É isso que são consideradas histórias de terror infantil. Né? E meus filhos adoram esse tipo de história. Inclusive tem um livro aqui que é o favorito deles, né, que é, se eu não me engano, o livro é Histórias Tremebundas. Que é um livro com vários contos de bichos papões de cada região do Brasil. Que legal. É massa. Aí o Alma de Gato, do livro do Crianças Enxeridas, ele é daqui do Rio Grande do Norte. É uma lenda local. Que era um gato, uma alma em forma de gato que sequestrava crianças. Né? Então, aí foi organizando, foi crescendo. Aí eu falei com o Leandro, expliquei mais ou menos a ideia. E Leandro, eu quero fazer esse desenho aí. Aí ele ilustrou o livro, nós fizemos com essa pegada de propósito mesmo. Né? Quando o Leandro entregou os desenhos, aí Petras olhou e fez: rapaz, isso aqui ficava lindo com a diagramação de caderno velho. Aí ele fez aquela pegada de caderno. Inclusive tem gente que comprou o livro que aqui, ó, coloca não sei até... se vai dar pra ver, ó. Não, tem gente que coloca até figurinhas, adesivos de caderno. Tem gente que coloca adesivo de caderno e faz anotações, como se fosse um caderno mesmo da época de escola. Isso, tem gente que faz anotações, é bem interessante. Tem uma menina que mandou umas fotos uma vez com uns adesivozinhos, as anotações e tal. Porque a ideia realmente era essa, fazer como um caderno pra galera usar as margens brancas que sobram para fazer anotações sobre o jogo. É um livro pra galera usar mesmo. Né? E aí ele tem essa parte introdutória que explica como funciona o RPG do zero. Né? É engraçado que esse livro ele vem surgindo ao longo do ano de 2018 com várias explicações. Primeiro, estava rolando um debate, aí essa questão dos desafios. Estava rolando um debate na internet sobre que livro era bom para indicar para um iniciante. Olha, eu não sei a faixa etária da galera que está nos assistindo, que está aqui participando com a gente, né? Mas a maior byte de internet é postagem sobre livro de RPG para iniciante. Porque vai aparecer tudo, menos um livro que seja didático. É muito difícil aparecer. E nós conversamos, aí os meninos já sabiam do Crianças Enxeridas, né? Aí os meninos do Músico Líder falaram: ô Lima, por que tu não faz aí uma versão Crianças Enxeridas edição expandida para iniciante? Aí surgiu toda essa ideia de fazer esse texto bem didático, né? Quem pegou o livro e leu sabe que tem um aviso no começo do livro, né? Esse livro não é feito para vocês, jogadores e veteranos. Tem esse aviso no começo do livro, que esse livro não é feito para jogadores veteranos, mas só para iniciantes. E a proposta, quando ele foi feita, aí eu contei com a revisão e edição da Elisa Guimarães, né? Que é da Jambu. A Elisa fez uma revisão maravilhosa. E massa na minha conversa com a Elisa sobre a revisão era: Elisa, a ideia desse livro é o seguinte:
Eu preciso dele, que você ajeite aí, né, me ajude a deixar ele com a linguagem que qualquer criança alfabetizada, a partir dos 8 anos de idade, consiga ler, entender e jogar. A ideia era essa. A Uhum. ideia era tirar uma das... como é que eu vou dizer assim mesmo? A ideia era acabar com um dos maiores cultos do RPG, que qual é? É aquele cara que inicia os outros. Ah, eu vou Uhum. iniciar. Não tem essa história, né, Marlene? Iniciar, vou Aham. iniciar. Era acabar com essa história. Tirar esse cara. Acabar com o atravessador. A ideia era fazer um livro que qualquer criança alfabetizada, com seus amigos, pegassem um livro, lesse e conseguisse jogar. Uhum. Né? E eu tive duas surpresas. Primeiro, que deu super certo. As crianças conseguiam ler, pegar, ler e jogar só. Né? E minha segunda surpresa é que ele foi um livro que eu coloquei a mensagem que não era feito para adultos, mas ele fez o maior sucesso dele foi entre adultos. É. O maior sucesso do livro é entre adultos. Eu fiquei besta. Porque eu fiz um livro todo pensado para crianças. Inclusive na forma do sistema, na solução ser bem prática, as coisas. Pensando na criança mesmo, num livro que ajuda a explorar a capacidade criativa das crianças. E o livro foi um sucesso entre adultos. Eu acho massa que 90% da galera que me escreve pedindo feedback, pedindo as coisas, são adultos. Eu acho que de alguém que me pergunta, escreve falando sobre crianças, eu acho que é só o Malen e mais umas 4 pessoas, mais ninguém. O resto são só adultos, todos adultos. Que estão jogando em grupos de adultos. Uhum. É, e tem Aí, várias lives, né, do Crianças Encheridas. A verdade é sim, essa, tem várias. Para sim. quem quiser ver depois, a gente coloca aqui, tem uma playlist com várias lives do pessoal jogando Crianças Encheridas, É, adultos, né? e eu me. Realmente criança é um fato curioso, né, Rafa? Porque, por exemplo, eu me lembro que quando a Estela quis, falou, pai, eu quero narrar um RPG para as minhas amigas. Na mesma hora na minha cabeça veio Crianças Encheridas pela simplicidade, para ela passar e para ela narrar pela primeira vez, que ela vai ter mais liberdade de narrar e menos preocupação de rolar dado e tudo mais, né? E eu me lembro que eu mandei uma mensagem para você, você mandou um áudio para ela, ela ficou toda feliz quando recebeu as sugestões, né? As dicas que você deu para ela narrar, deu uma segurança para ela e foi maravilhoso. E eu me espanto com até onde esse livro chega, né? Acho que foi ano passado, mandaram um mercado para mim no Telegram e disse, você já viu o site não sei o que, um site esquisito que eu esqueci até o nome, uma plataforma de realidade virtual para jogar RPG que fizeram nos Estados Unidos. Tava Hum. tendo uma live, uma live lá na hora, eu peguei ao vivo, não peguei a regravação, de teste, e o jogo que eles estavam jogando era Criança Enxerida. Olha só. Eu fiquei. Eu achei muito interessante. E eu me espanto com a quantidade de lives que eu vejo da galera jogando, galera adulta jogando. Quase toda semana alguém me dando um link. Tu já viu essa? Tu já viu essa? Aí eu vou enfileirando lá no YouTube, lá Na na lista que eu playlist. tô fazendo, na playlist lá. Mas é um jogo que tem essa ideia. A ideia é essa, é que ele seja um jogo didático, né? Que na brincadeira de tirar o atravessador, mas a ideia é que as crianças consigam jogar, né? Uhum. Que, mais uma vez, voltando ao assunto que eu sempre estou batendo lá no começo, que ela se apropria, ela pega o livro, ela use, seja dela, sem ter aquele atravessador que diga a ela, que é uma coisa que a gente tem muito no RPG, né? De dizer a forma certa ou errada de jogar. É, que eu sempre digo, não existe forma certa nem forma errada de jogar. Existe sim uma forma que você deva se divertir, desde que você respeite os direitos das pessoas que estão na mesa. Essa é a forma certa de jogar de RPG. Diversão, respeitando o direito e as individualidades de cada pessoa que está participando com você. Exatamente. A gente fala muito aqui na oficina que, que o RPG tem que ser divertido para todos, não é só para o narrador. Não vamos chamar de mestre, vamos chamar de narrador. E assim, eu sou mega, você sabe disso, eu sou mega fã de narração compartilhada, porque eu acho muito mais gostoso trabalhar desse jeito, você trabalhando a criação de uma história de forma colaborativa com todo mundo que está na mesa. Mas a sessão, o jogo, ele tem que ser bom para todos. Se alguém não está gostando, tem que adequar ou descobrir porque essa pessoa não está gostando e ajustar. Porque, afinal, é algo para você se divertir de uma forma coletiva, se sociabilizar. Para que você vai participar de uma experiência dessa se for desagradável para você? Não
não tem motivo, né? E hoje a gente tem muito que não tinha na época, na década de 90, essa preocupação com o bem-estar de cada um. Isso. Os RPGs hoje trabalham muito isso. Tipo assim, eu vou trabalhar um tema sensível, todo mundo tem que estar de acordo que o tema é sensível. Eu vou trabalhar com uma parada mais gore, mais suja, todo mundo tem que aceitar isso. Se não aceitar, o que eu posso fazer? Ah, não detalha tanto. Você pode trabalhar, mas não entra no detalhe do gore, né? Só dá aquela nuance por cima, mas não aprofunda, né? Que são as ferramentas de segurança, né, que se trabalham hoje, né? Que não tinha na década de 90. Isso é tipo assim, o mestre era um cara em cima de um pedestal suprassumo, que era o retentor da sabedoria suprema, e o que ele falava era lei. E hoje, graças a Deus, assim, os narradores estão mudando a cabeça, os sistemas estão trazendo mecânicas, estão trazendo diversidade, né? A gente tem... Semana passada eu descobri um sistema que trabalha as linguagens de sinais americana para ensinar a linguagem de sinal americana e inglesa, né? Que é eu não lembro agora, ABL, NBL, eu não lembro agora. Mas assim, a ideia do RPG é trabalhar com pessoas com deficiência ou para ensinar a língua também, essa língua, né? Não tem Libras, que no caso Libras é mais nosso, né? Mas você tem esses RPGs hoje que tem essa preocupação de trazer um posicionamento, trazer a diversidade, né? Que no passado realmente a gente Não não tinha. tinha muito, não Isso tinha essa mesmo. visão, Isso mesmo. né? Bom, pessoal, a gente está chegando eu acho que daqui a pouquinho a gente vai de repente começar nosso encerramento. Vocês têm mais alguma pergunta para o Rafa que queiram fazer? Se quiserem, podem digitar ou podem abrir o microfone e falar, tá? Fiquem à vontade. Né? Um ponto que eu ia te perguntar, Rafa, enquanto o pessoal não faz nenhuma pergunta, é assim, e em termos de feedback de professor, de alunos ou de pais que você recebeu desse trabalho com RPG Educação? Como foram esses feedbacks? Você Bom, tem algum bacana para compartilhar com a gente? de professores, colegas, né? Eu tive uma experiência muito, muito gostosa com o professor de português, Francisco. Né? Cito muito o Chico, porque ele era um cara que ele começou. Sala ambiente, eu dividia sala vizinho, né? Sala vizinho com ele. Aí eu fui fazendo as atividades, ele sempre chegava, olhava na porta. Aí ele começou a vir, inclusive ele joga RPG no nosso grupo hoje, né? Lá eu dizer, meu grupo. No nosso grupo hoje ele joga, mas ele conheceu lá nas aulas na escola. Começou a ver eu fazendo Uhum. atividade com as crianças. Foi chegando, foi chegando, foi chegando, até que um dia ele pediu para jogar. Jogou com os meninos narrando, foi nem comigo, com os meninos narrando, ele jogou, sentou lá, jogou. E quando terminou, ele disse: Rapaz, eu acho que eu consigo usar isso na minha aula, eu queria uma tua ajuda tua. Né? E ele passou alguns elementos que ele queria que trabalhasse na questão do português, né, da disciplina de português na escola, né, numa turma de 8º ano. E nós fizemos, Uhum. né, 2 aulas, 2 sessões de RPG, foi bem interessante, que era eu narrando, ele também narrando, né, que já empolgou, já entrou, começou a jogar, já começou a narrar, os meninos que faziam parte do projeto também narrando, né, e teve esse feedback de outros professores também que começaram a conversar com a gente, tivemos um feedback da escola, muito bom, que tinha como é que eu posso dizer? Eu tenho geralmente, né, se fala muito que RPG é jogo de nerd, né? Mas Uhum. geralmente nas escolas que eu passo, os meninos que se interessam pelos jogos é mais aquela galera que gosta do tumulto, que gosta da bagunça, que gosta de gasear a aula. E aí eu vou fazendo esse jogo com eles. Ó, galera, beleza, estamos no projeto, estamos jogando aqui, mas a gente tem que melhorar as notas. Tem que melhorar a presença, Uhum. tem que ir na aula do professor fulano. Ah, Fel, mas eu não gosto não da aula dele, não, mas tem que ir, não pode reprovar. Aí a gente vai conversando, fazendo aquele feedback. E eu gosto muito de usar o exemplo de um aluno meu. Aí o menino fala, aluno meu. Tô mais nem na escola, o menino já terminou os estudos, eu falando aluno meu. É o Jorge. O Jorge Uhum. era um aluno que era repetente. Tava no 6º ano, acho que era repetente pelo 2º ano, se eu não me engano. Né? E ele entrou no projeto, tinha sérias dificuldades de aprendizado, de escrita,
E aí ele foi exercitando a escrita e a oratória, ele tinha trabalhos, dificuldades de apresentar trabalho, de sociabilizar os amigos. E aí o RPG ele foi organizando essa parte aí, com ele, com o Jorge, né? E o Jorge foi, engrenou, virou um dos melhores alunos da escola, conseguiu terminar os estudos. E hoje eu tenho orgulho de dizer que o Jorge faz parte do grupo de RPG que eu participo. Né? O Jorge hoje é meu amigo. Né? Legal. O moleque saiu da escola, cara. Saiu da escola. Eu fui professor do Jorge desde o terceiro ano do Fundamental 1 até o nono ano do Fundamental 2. Né? E o Jorge saiu da escola, tá aí tocando a vida, tentando um curso superior. E agora entrou pro grupo. Né? Então é um cara que tá na minha vida desde 2011. Uhum. Né? Há 11 anos que o cara tá na minha vida e entrou pro grupo do RPG agora, começou a jogar com a gente. Né? E eu acho engraçado ele pedindo pra jogar, professor, tô querendo jogar, não sei o que. Jorge, cara, vem pra cá. E tá jogando com a gente, jogou primeira sessão com o grupo agora. Domingo, né? Que nós jogamos nos domingos à noite e nas terças à noite. Uhum. Né? E ele jogou a primeira sessão com a gente, ele disse até que ficou meio. Eu tô meio esquisito aqui, né? Porque a galera que tá lá no grupo jogando, 2 ou 3 foram professor dele na escola. Aí ele disse, a canhão joga. Então, são experiências muito boas que eu tive com alunos, né? Com companheiros de trabalho, na escola também. Alguns coordenadores falam, Rafael, é muito bom que você incentiva os meninos. Alguns pais relatam que, inicialmente, muitos não entendem que ainda tem aquela ideia, né? Principalmente dos pais um pouco mais idosos, do RPG da década de 90. Uhum. Né? Tem aquela ideia ainda, muitos pais foram lá confrontar. Agora, os pais mais recentes, mais novos, na minha faixa etária, um pouco mais jovem, você vê que eles já conhecem RPG, já sabem o que é. E muitos até jogaram. Uhum. Né? Então, eles já chegam lá, pergunta, professor, estão jogando o quê? Aí eu vou explicando, eu não conheço esse jogo não, na minha época eu só jogava Vampiro e D&D. Aí lá vai, a gente explica a eles como é que é essa coisa. E às vezes chega muito pai reclamando, dizendo que não quer. Né? Aí são pais mais idosos. Então a gente tem esse misto de sentimentos e feedbacks, né? Muitos Uhum. prazerosos, muitos não. Mas o único feedback contrário que eu tive foi de um pai que foi lá, já idoso, dizer que não queria que a filha jogasse, porque ele sabia, né, que toda aquela questão da má fama que o RPG teve na década de 90, né? Uhum. Caso Ouro Preto e tudo mais. Isso. E depois de um tempo, eu fiquei até assim, né? Que a menina insistiu em continuar jogando. Eu não quis que ela jogasse porque o pai proibiu, né? Mas aí a coordenadora comprou o barato. Aí disse: não, deixa ela jogando, que ela quer. E com o pai eu me resolvo. Uhum. Né? E a aluna mudou muito, né? Inclusive depois de uns 4, 5 meses, o pai foi lá. Ela tinha problemas, não gostava de estudar, não gostava de frequentar a escola. E passou a frequentar, passou aí. Né? Virou também uma boa aluna. Passou de Uhum. ano, aí o pai no outro ano foi lá agradecer, pediu desculpa, disse que estava equivocado, né? E eu, irmão, né? Eu fico feliz, mano, eu fico muito feliz, pessoal, também, de estar ajudando, porque eu fui aluno de escola pública, Uhum. né? E eu dou a sorte demais de trabalhar nas escolas da comunidade onde eu morava. Então eu conheço o bairro. Apesar de eu ter me mudado e estar morando no outro lado da cidade, mas eu trabalho nas escolas do bairro onde eu nasci e fui criado. Então eu Uhum. conheço a realidade. Né? Então eram coisas que eu queria que tivesse na minha época, que me dessem a oportunidade. E eu tento fazer isso pela essa molecada lá. E que muitos são até filhos de amigos meus. Uhum. Entendeu? Então eu acho que tudo que se faz por educação, né, pensando em melhorar e dar uma chance à galera, não é perdido não. Não é perdido. E aí eu acho que a gente chegou a falar mais cedo sobre a questão da concorrência com o eletrônico. Sim. Mas chegou num momento tão bom que o eletrônico está tão arraigado na cabeça dos meninos que quando você chega com uma coisa analógica é o diferente. Uhum. Pronto, vou dar o exemplo da última terça. Eu tinha uma turma de nono ano, terminei o quinto horário, os meninos celular, e eu tenho um aluno que eu já me identifiquei, que eu já vi que ele gosta de jogos, já me identifiquei com ele, a gente ficou trocando uma ideia. Quando a gente trocava uma ideia de RPG, eu abri a bolsa e botei o jogo de carta, né, o board games de carta Bandido, se vocês Uhum. conhecem, maravilhoso, um cooperativo. E eu e ele começou a bater papo, e Eric começamos a jogar. Os outros 4 que estavam com o celular ao redor levantaram a cabeça e começaram a olhar para a mesa.
Professor, o que é isso aí? Isso é um jogo. A gente pode jogar? Pode. Então chegamos num ponto que o eletrônico está tão arraigado na cabeça dessa molecada que eles desconhecem o analógico. Uhum. Tivemos um período, claro, uns 5, 6 anos atrás, que ainda estava nessa transição, analógico e eletrônico. Então a galera ainda tinha esses problemas. Mas chegou num ponto que hoje, que totalmente o analógico está perdido. Tá perdido. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia chegar na sala de aula onde os meninos não conhecessem jogo de damas. Uhum. Então eu acho que hoje, né, o analógico ele chega como volta a ser o diferente. Né, e vai chamar a atenção dos meninos, porque eles estão acostumados e quando poucos conhecem jogos analógicos, eles conhecem jogos analógicos que são competitivos. E quando você traz um jogo cooperativo, é o totalmente fora da caixa. Sim. O jogo cooperativo é o que tira eles e eles ficam meio ressabiados no começo. Cooperativo, como assim, professor? Ninguém ganha, não ganha, todo mundo junto ganha. Uhum. Todo mundo junto para cumprir um objetivo, né? Isso. E assim, o legal é que tem alguns jogos que do tipo cooperativos que inclusive você tem que ter todo mundo para poder completar o objetivo, senão você não completa. É. Senão não anda. E então isso Verdade. força mais ainda eles trabalharem em equipe, o que é muito bacana, né? Verdade. Porque eles precisam que todo mundo se envolva. Isso é muito legal. Bom, já são quase 10h30, né? Eu quero agradecer o Rafa pela disponibilidade de estar aqui falando um pouco. E vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Ou eu posso depois já deixar o Rafa das considerações finais dele por hoje? Quem sabe depois eu puxo ele de novo para mais um papo, quem sabe? Mas tá, tamo aí. Né? O Rafa ele faz parte de um coletivo lá de Natal também, que é o Mundos Colidem, né? É uma galera que eu conheço vários. Ele falou muito do Petras. Petras é amigo meu de anos. Nós que de certa forma começamos o movimento no passado, né? Com a oficina da aventura lá em Natal para promover o RPG. Né? E eu fico muito feliz de ver o Mundos Colidem e outras iniciativas que continuam em Natal, né? Tentando fazer isso, porque a gente que gosta, né, Rafa? A gente quer promover esse negócio, a gente quer passar a tocha adiante, a gente quer que mais pessoas apareçam, se envolvam e vejam o que a gente vê, que é um jogo maravilhoso, é um jogo saudável, promove sociabilização, melhora a comunicação, trabalha com medos e timidez, né, anseios, ansiedade e tudo. Ele ajuda muito a trabalhar nesses aspectos, né? E como ferramenta, é uma ferramenta maravilhosa, né, para passar conteúdo, porque, como, se eu não me engano, o Paulo Freire falava, né, é a questão justamente de você trabalhar a questão de criar uma memória afetiva, né? Você cria aquela lembrança e fica na tua cabeça, então você lembra daquele professor, você lembra daquele conteúdo porque você não aprendeu de certa forma de uma maneira forçada, você aprendeu se envolvendo, você aprendeu de certa forma brincando, né? Se a gente for usar a palavra também, né? Usando a ideia do lúdico, você aprendeu brincando. E isso enraiza, mano, super bem na cabeça, né? A Dani botou aqui, não tem mais perguntas, adorei seu trabalho, incrível, inspirador, aprendendo bastante com as falas, né? Muito bom, o Matheus botou, foi muito bom, estou ansioso para jogar o Crianças Enxeridas. Olha, Crianças Enxeridas é maravilhoso, eu recomendo, olhem lá no Dungeonist, é super simples para jogar. Eu fiz uma aventura, eu comentei até com o Rafa, com um outro grupo, que foi uma iniciativa quando comecei o mestrando, onde o meu intuito foi fazer uma aventura, e o meu intuito de passagem de conhecimento foi eles trabalharem contra uma criança que estava... ter a empatia deles com uma criança que estava sofrendo bullying, e ao mesmo tempo apresentar o Forte dos Reis Magos e sua história, além de alguns pontos turísticos de Natal. Então eu botei fotos da Cidade das Crianças, do Baobá do Poeta, que era a grande toca de coelho para o outro plano, né? E, logicamente, o Forte dos Reis Magos, criei todo um contexto dentro da história dos Reis Magos, falei de quando Natal era Nova Amsterdã, então os jogadores que são de Florianópolis, não são crianças, são de Florianópolis, ficaram encantados, porque assim, eles aprenderam algo sobre a cidade, eles conseguiram ver
através da narrativa e das imagens que eu passei, conhecerem um pouco da cidade, né, de Natal. E isso é o que vocês veem que a gente consegue através do uso do RPG, né? Então, Rafa, suas considerações finais. Então, gente, eu gostaria de agradecer o convite. Né? Eu fico muito feliz em compartilhar essa minha experiência, porque eu compartilho porque eu espero que ajude quem está pensando em fazer algo que é difícil, é complicado, mas não é impossível. Não é impossível, não. E eu acho que o RPG ele pode ser muito útil ainda na educação. Muito útil demais. E estamos começando a trabalhar, apesar de ter trabalhos com RPG que remontam a mais de 30 anos, mas eu acho que agora os incentivos, a questão do financiamento para o RPG dentro da educação está bem melhor. Então, ainda temos uma longa estrada ainda para caminhar, para ver ainda, e alguém tem que começar a botar os tijolos no canto para organizar essa fundação, né? E somos nós. Estamos aqui agora. Para quem sabe daqui a 10, 20 anos a gente vê a galera tocando muito aí o RPG na frente nas escolas aí, né? E acabar com esse preconceito, essa ideia aí. E eu fico muito feliz em compartilhar. Muito feliz mesmo. E Malen, sempre precisar de mim, pode me chamar. Viu? Então a gente se Pode organiza aí, a deixar, gente Rafa. vem na hora. Muito obrigado mesmo. Agradeço demais. E muito do que eu aprendi, acabei aprendendo com você, com os nossos papos e com o que você já compartilhava no passado, através de blogs e tudo mais, da sua experiência, que eu acho que é bastante engrandecedora, né? A gente tem muita gente hoje, muitos educadores, tem você, tem o Luciano, né? Tem várias pessoas trabalhando tanto com o uso do RPG quanto de jogos, né? Para trabalhar essa questão da educação. E eu acho que é algo que tem que crescer cada vez mais, né? Porque a educação precisa dessa transformação, né? Para envolver os alunos hoje. Ela precisa sair da maneira que ela está para esse modo, de certa forma, mais dinâmico, mais envolvente, como você falou, né? A ideia da sala de aula que você falou, de grupos em vez de fileiras, eu achei sensacional, sabe? Acho que grupos, rodas, é algo que tira um pouco dessa questão me foge a palavra, na verdade, mas assim, tira um pouco dessa questão da centralização, sabe? Você cria uma experiência mais coletiva, mais agradável, né? Então é isso, pessoal. Agradeço demais o Rafa, agradeço a presença de vocês. Tá? Assim como vocês já sabem, em breve a gente vai colocar no canal do YouTube do Maestrando todo esse material. E vai ser passado o link para todos vocês terem acesso, né, se quiserem rever. E eu vou colocar os links que a gente falou no chat, eu vou colocar tudo lá na descrição também, para quem quiser acessar. E assim, fiquem à vontade para procurar o Rafa, para procurar a mim, para qualquer informação, qualquer coisa que precisarem. Beleza? Então é isso. Então, até mais e boa noite para todos. Eu vou parar aqui a gravação agora.